Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos estudar a Bíblia? Gênesis capítulo 12, versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Louvado seja Deus! Estamos estudando Gênesis. O tema desta semana, as raízes de Abraão. Hoje, segunda-feira, a tentação do Egito. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho, receba a notificação. Não se esqueça, ore por este canal. Estamos também orando por você. Bem, estamos diante de uma lição interessante e que trabalha justamente a questão de sermos seres humanos imperfeitos que dependemos da graça. E hoje, o tema a tentação no Egito, temos que responder mais algumas perguntinhas. A primeira é, por que Abraão deixou a terra prometida para ir ao Egito? E a segunda, como Faraó se comportou em comparação a Abraão? Bem, essa é uma história muito interessante. Abraão, chamado por Deus, havia então deixado a sua pátria para ir à terra prometida. Agora, Abraão deixa a terra prometida para ir para o Egito. O Egito era uma grande tentação naquela época. Bem, existem relatos que mostram que, na realidade, havia, por parte dos egípcios, um determinado preconceito com respeito àqueles que, por causa da fome, por causa da água, chegavam até o Egito. E eles eram vistos, então, como asiáticos miseráveis. Bem, é interessante notar que várias vezes na história, o povo de Deus tentou se refugiar no Egito, justamente no Egito, o lugar onde eles ficaram 400 anos. Mas Abraão viveu antes dessa realidade do cativeiro, e também o Egito foi uma tentação para Abraão. Abraão desceu ao Egito por causa das dificuldades, por causa, então, da fome, e ele foi, então, com sua esposa. E Sarai era uma mulher ímpar, diferenciada, muito bonita, e Abraão temeu de entrar no Egito e, então, perder a sua vida por causa da sua esposa. E ele fez uma combinação com ela, porque ambos eram parentes, então ele fez uma combinação de que ela jamais diria que era sua esposa, mas diria então que era sua irmã. Com isso, os homens, os príncipes daquele lugar, inclusive Faraó, teve um olho sobre Sarai, e Sarai então foi levada para junto deles. Abraão estava na terra do Egito e foi bem tratado, justamente porque achavam ele como irmão de Sarai. Entretanto, Deus trabalhou poderosamente na vida do faraó e daquelas pessoas com pragas, para que eles não tocassem Sarai, para que Sarai fosse devolvida a seu esposo. E eles ficaram chateados com Abraão, porque Abraão não havia dito que ela era a sua esposa. E aí nós vemos, queridos, que há a questão da confiabilidade. Aquele Abraão de fé maravilhosa que largou a terra para ir para onde Deus mandou, agora estava largando onde Deus tinha mandado para ir para um lugar que Deus não mandou. E fez uma confusão tremenda por falta de confiança em Deus, fez uma confusão tremenda para proteger, então, a sua vida. Bem, isso é importante porque a gente não pode se basear apenas nos homens. Abraão foi um personagem maravilhoso, um personagem grande, importante, mas também era um ser humano, pecador. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, diante do Egito, diante daquela tentação, Abraão sucumbiu e ele se mostrou, então, como qualquer ser humano, diante das suas fraquezas. Mas é importante notar, queridos, que Deus não rejeitou Abraão por isso. Deus não rejeitou um grande homem porque ele cometeu um erro. E ele não rejeita ainda hoje nenhum grande homem porque cometeu um erro. Ele então lhe concede a oportunidade, lhe estende a sua graça. E nós podemos entender, queridos, que se não fosse a graça de Jesus, nem Abraão, nem nenhum de nós alcançaria a salvação. Por isso, queridos, Abraão foi para o Egito em busca
de auxílio material em busca então de viver uma vida em equilíbrio, mas acabou se desviando. E Faraó, que interessante, era um homem que não tinha o conhecimento do Deus verdadeiro, automaticamente quando recebeu a orientação divina de que aquela era a esposa de Abraão, Faraó foi obediente e devolveu a esposa de Abraão. Então são lições que podemos aprender. Sem a graça de Deus, nem Abraão, nem nenhum de nós chegará à salvação. Mas pela graça de Deus, até os grandes homens caídos serão levantados pelo poder de Jesus. Você acredita nisso? Se você crê nisso, então ore comigo. Eterno e bom Deus, obrigado, Senhor, porque em histórias de fracasso ou de sucesso, o Senhor nos mostra o caminho que deve ser seguido. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti e não em nós mesmos, em o nome do Senhor Jesus. Amém.